Se você imaginar que a cultura, a sociedade, modo de vida está diretamente relacionado em como você vê o universo e, por consequência, na hora de você se expressar, gerar palavras, intenções e ideias dentro de um vocabulário e esse vocabulário fizer parte da sua linguagem, então você realmente entendeu como é a construção de uma língua fantástica. Quer saber mais? Então sim, bora! Alô, Libras, tudo bem? Aqui é Falcão, estamos com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos falar sobre conlangues. No caso, uma parte específica da conlangue que eu acho que vale muito a pena, porque mesmo que você não queira construir uma linguagem fantástica inteira, esse princípio talvez seja interessante para você começar a rascunhar ou até mesmo começar a ter uma ideia mais formada de como seria isso. Como eu falei para vocês, a construção de uma linguagem ou o surgimento de uma linguagem está diretamente relacionada à cultura e à sociedade onde ela está. Até o Brasil, que é um país continental como o nosso, ele tem diversas formas de trazer a mesma palavra ou até mesmo criar palavras e expressões diferentes para mesmas situações. E o mais interessante disso é que, às vezes, dependendo de qual é o sentimento, dependendo de qual é a relação, dependendo de qual é o formato, dependendo de como é a ocasião, existe uma palavra específica, seja ela uma contração, seja ela uma expansão, seja ela como for, para trazer aquela mesma ideia. Tanto que a gente pode pegar um exemplo bem legal que você já percebe, que é a letra O. A letra O ela pode ser utilizada, dependendo de qual é a entonação, o prolongamento, o que for, ideias e propostas diferentes. Como, por exemplo, se você vai pegar alguma coisa e a pessoa não quer que você pegue por ser algo perigoso, ela já começa vai aumentando na repetição até tudo mais. Ou no caso, se por acaso você está meio que expressando uma surpresa, você fala ó. Se por acaso a pessoa está falando alguma coisa que tem alguma conotação meramente sexual, erótica, você fala ó. Então você pode brincar dessas formas porque dependendo de como a gente for trabalhar essa expressão, a gente entende que tem formas diferentes de trazer essa parte de expressão. Mas por que eu estou trazendo essa ideia? Por que eu estou pegando essas relações para falar sobre conlangue para vocês hoje? Principalmente porque existe um termo que vamos chamar de, meio que eu gosto de chamar dessa forma, que são as palavras e sentimentos intranscriçíveis. Ou no caso, impossível de traduzir aquilo que é esperado. Quando a gente fala sobre uma linguagem, nós temos a morfologia da palavra, nós temos a semântica, nós temos a sintaxe, nós temos os contextos. Porque mesmo que exista a raiz da palavra, a etimologia da palavra, tudo tem a ver também com a questão contextual. Porque você pode simplesmente pegar uma palavra X ou Y, que dentro de um contexto irônico, a gente tem algo totalmente inverso. Uma pessoa que fala assim, nossa, como você é uma pessoa bonita, ou você joga uma ironia, nossa, você é bonita, hein? A frase é a mesma, mas dependendo do tom que você traz, pode gerar algo exatamente no inverso. Por isso que trazer a intenção não é simplesmente o uso da palavra em si, algo que realmente é interessante, mas também realmente esse contexto que pode ser gerado num contexto social, num contexto econômico, num contexto político, num contexto religioso, num contexto diverso. Você vai gerar todas essas ideias, vai ter todas essas comunicações, vai ter tudo isso aí. E por que a gente quer falar sobre conlangues, principalmente nesses termos que eu vou chamar de termos intraduzíveis? Existem diversas palavras, conceitos e ideologias que são trazidas dentro de uma população e esses conceitos, na hora de ser traduzido para um outro país, vira muito mais uma frase, uma ideia,
uma explicação, porque não existe aquela palavra específica dentro daquele contexto social, daquela linguagem cultural, que faz com que a gente explique. O exemplo mais clássico que a gente pode trazer, por exemplo, aqui no português, é a palavra saudade. Aquele sentimento de não ter algo mais que era precioso para você, algo que gere uma nostalgia, aquele sentimento de que não volta mais, aquela presença de algo que simplesmente deixou de existir, aquela memória que faz... Agora, tenta explicar tudo isso com uma palavra só. Nossa, que saudade de você, que saudade da infância, que saudade do lugar, que saudade da comida, que saudade... Ou seja, você explica todo esse sentimento nostálgico, todo esse sentimento de dor, todo esse sentimento temporal com apenas uma palavra só. Saudade. Mesmo que você tente traduzir o mais próximo, por exemplo, para o inglês, você consegue um míssil. Onde você sabe que um míssil, mesmo que traga um pouco dessa herança, seria não saudade, mas o sentimento de falta. Mas eu posso sentir falta de alguma coisa e não necessariamente ter a saudade por aquilo. Tanto que saudade a gente brinca como uma palavra intraduzível, porque para você colocar esse mesmo sentimento de saudade em uma outra língua, você precisa ou colocar dentro de um contexto que gere essa ideia de você até colocando a palavra míssil, por exemplo, eu sinto saudade de você, a míssil, porém você precisa trazer todo um contexto muito mais melancólico, muito mais nostálgico, muito mais profundo, para conseguir ter uma mínima ideia de todo esse sentimento que é trazido dentro desse contexto de saudade. Então é bem legal porque caso você queira construir dentro da sua conlang, mas não queira construir toda uma conlang, você pode trazer esses termos intraduzíveis, onde esses termos basicamente faz com que você crie uma palavra que traga toda uma ideologia, seja sentimental, contextual, filosófica, que vai gerar tudo isso em cima de uma palavra só. Dentro de um contexto, por exemplo, vamos considerar a palavra saudade novamente, porém você está dentro de um mundo fantástico explicando na sua história e o personagem ele olha para o horizonte e simplesmente diz Gruntax. E fica aquele clima meio bosta porque a pessoa não sabe o que significa isso e ele responde simplesmente que Gruntax seria mais ou menos um contexto dentro do mundo orc, aí ele explica tudo mais e tal, blá, 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 e você percebe que seria algo que poderia ser traduzido para o nosso português como saudade, porque nós já temos esse contexto. Porém, dentro do mundo fantástico, pode ser que seja um sentimento que seja um pouco mais ou muito contextualizado para aquela raça, para aquela cultura, gerando uma ideia de sentimento que, por exemplo, a palavra Gruntax dentro do mundo fantástico daquele que você colocou do orc seria mais ou menos uma saudade, sim, só que é uma saudade pesarosa, é uma saudade onde você coloca muito mais dor no sentimento e não gerando necessariamente uma nostalgia, porque esse sentimento de saudade está muito mais ligado à grandíssima perda que você teve devido a isso. Então você consegue juntamente, após uma explicação, no caso até que vai precisar de um mínimo infodumpzinho para explicar como significaria, porém você pode utilizar e criar dessa palavra que no momento que talvez um outro personagem, ou se caso você seja um jogador de RPG e o mestre solta uma dessa, você pode em algum outro momento soltar essa palavra e o mestre vai falar, olha só. E nisso você vai gerar uma comoção muito diferente na cena, porque primeiro, você conhece a palavra, sabe o significado, e se você colocou dentro do contexto da maneira correta, vai gerar uma reação totalmente diferente. É muito diferente você mesmo que no grupo de orcs você fale o comum, você falar no caso, nossa, que saudade daquele NPC que morreu na batalha. Você olha para a lápide e fala Gruntax.
Com isso, o grupo de orques que vão estar lá vão reagir de uma outra forma porque eles sabem que aquilo não é apenas saudade, no caso, nossa, que saudade daquele NPC, mas sim aquela saudade pesarosa, aquela saudade muito mais introspectiva, porque vai gerar para aquele personagem uma reação muito melhor. Então você pode construir dentro do seu mundo fantástico, dentro dessa proposta diferenciada, palavras que você acha que ou às vezes não existe um significado direto no nosso vocabulário, gerando uma integração entre a sociedade fantástica que você está fazendo com a palavra que você quer. E essas relações vão gerando aos pouquinhos uma identidade para a sua conlang, caso você queira fazer isso futuramente. E se você já está construindo uma conlang, não pense simplesmente na literação, onde você pega um vocabulário e muda para outro, ou simplesmente um glifo para outro, uma identidade para outra, mas crie também formas diferentes de se ver, de sentir algo que aquela sociedade, aquela cultura, aquela religião, aquele grupo, aquela etnia ou qualquer outra especificidade tenha uma interação mais direta. Aquele sentimento básico de a felicidade infantil de tirar um peixe sabendo que aquele é o alimento da sua família e os seus filhos não vão passar fome. É um sentimento extremamente específico de felicidade que tem devido ao fato da sua conquista daquele peixe, e a sua conquista não vai ser algo apenas para a sua valorização, mas também pela sobrevivência de quem você ama. Então, se você cria uma palavra que traz esse sentimento de felicidade, que foi gerada a partir de uma conquista, e isso vai trazer bons benefícios para quem você gosta, é um sentimento extremamente específico. E você criar uma palavra ou uma expressão que gere exatamente essa ideia faz com que você crie uma identidade muito maior para aquela sociedade do que simplesmente você querer explicar. E ele estava feliz, pois sabia que aquele peixe iria alimentar a sua família e por isso não iria passar fome. Claro, você até pode explicar num primeiro momento, mas aquela recepção direta por ter um resultado diferente dentro dessas relações é algo incrível. E não apenas na parte de sentimento, mas também você pode usar essa mesma ideia com questões filosóficas, religiosas, interpessoais, intrapessoais, como por exemplo, existe uma expressão muito legal no japonês que se chama wabi-sabi, que para aqueles que conhecem essa filosofia, me desculpa se eu interpretei de uma forma mais superficial, mas vamos a ela. A essência dessa palavra é a aceitação de algo imperfeito, que a beleza das coisas dentro do imperfeito, dentro do incompleto, onde existe uma referência literária, por exemplo, do autor Junichiro Tazaki, em Price of Shadows, que diz que a beleza foi encontrada dentro dele, mas não nos padrões corretos, mas sim nos padrões das sombras, onde a luz e a escuridão lutam entre si, criando algo antagônico a um a outro dentro das suas criações. Tanto que esse contexto é trazido dentro daquele princípio que eu acho muito lindo do vaso, do copo que é quebrado, e existe uma reconstrução desse vaso, desse copo, dessa cerâmica, com pedaços de ouro, mostrando as cicatrizes emocionais, que dentro da filosofia japonesa mostra que as suas cicatrizes demonstram crescimento, amadurecimento, mostra uma transformação interna e que você precisa se orgulhar dessas cicatrizes porque mostra o quanto você cresceu, o quanto você desenvolveu e o quanto é legal. Então, pelo fato de ter essa ideia de que as imperfeições também são belas, porque são nas imperfeições que você encontra as transformações, encontra as sapiências, encontra a evolução moral, a evolução intelectual, a evolução amorosa, o amadurecimento de pessoa, e você sim cria na beleza do erro os seus fatores transformantes. Então é bem legal porque você pode construir dentro da sua filosofia conceitos mais pontuais que diz que a verdadeira beleza não está naquilo que você faz, mas naquilo que você constrói. Ok? Perfeito?
Então você fala que, nossa, fiz um quadro bonito. Beleza, bonito. Mas mesmo que um quadro seja feio, mas você demorou meses para fazer, muito choro, muita lágrima, muito suor, muita determinação, e com isso você fez um quadro ok. Então a beleza disso não é a beleza, mas sim uma outra palavra que no momento que você vê alguém extremamente determinado fazendo algo que acabe sendo imperfeito, você solta essa palavra e a pessoa vai entender que sim, ainda está imperfeito, ainda está feito, mas pelo fato de toda a história que você fez, sim, está belo e está maravilhoso. Então achei bem legal porque existem diversos outros contextos que trazem sentimentos bem legais e filosofias muito incríveis, e uma que eu acho bem legal, bem profunda, é o Ubuntu. A palavra Ubuntu é uma palavra trazida principalmente dos conceitos de culturas africanas que falam sobre o acreditar numa relação, um laço universal que compartilha conexões com toda a humanidade. Basicamente seria: eu sou eu porque nós somos nós. Existe uma referência direta na literatura de Desmond Tutu que fala no livro No Future Without Forgiveness, que diz: o Ubuntu fala muitas vezes sobre a essência da humanidade, onde a minha humanidade ela é capturada a partir dos laços unificados, além de excêntricos, que existem entre nós. Então esse termo é bem legal porque o Ubuntu ele tem uma relação muito direta com outra frase que a gente conhece, que é: se você quer ir para algum lugar muito rápido, vá sozinho, mas se você quer ir mais longe, você vai acompanhado. É bem interessante porque James Cameron, quando trouxe no filme Avatar a expressão I see you, eu te vejo, é uma referência direta a essa proposta do Ubuntu, onde você representa a humanidade que existe entre você e o outro, o laço, a conexão que existe entre nós, e eu vejo essa conexão e por isso eu vejo você. Tanto que você faz a comunicação entre você e a outra criatura a partir do cabelo e aquelas interações. Também existe entre os próprios naves. Então é interessante porque esse Ubuntu traz essa ideia de conexão, esse amor universal, esse compartilhamento das dores, das conquistas, porque eu sou eu e a humanidade que existe em mim só será realmente humana, só será realmente grandiosa, unificadora, se você existir e se você compartilhar aquilo comigo. Então é muito legal porque diversas outras filosofias que existem, até vou fazer um outro vídeo mais pontual falando um pouquinho de cada uma ou até mesmo, bem, é incrível. Mas voltando nesse caso, é interessante porque quando a gente fala sobre essas palavras intraduzíveis, para explicar eu preciso de um contexto. Para explicar eu preciso de uma frase. Para explicar eu preciso realmente explicar. Mas simplesmente você está em uma relação filosófica com alguém ou uma interação que você tem com a pessoa e simplesmente, nossa, mas por que tanto você vai na casa da pessoa? Só responde: Ubuntu. Com isso, a pessoa que entende essa filosofia sabe que você vai na casa daquela pessoa porque você entende a questão do laço unificador, o laço engrandecedor que existe entre você e a outra pessoa, porque no momento que você está com ela, vocês caminham juntos muito mais longe, muito mais grandiosamente. Mesmo que você não precise explicar, não, porque a pessoa X... Não, simplesmente Ubuntu. Da mesma forma que você olha, está apreciando uma obra e a pessoa fala: ah, mas o que tem de tão especial nela? Está até meio craquelada, meio estranha. O Wabi sabe. Ou você simplesmente vê um quadro e vê o horizonte e fica emocionado, ou mesmo dá um chorinho e a pessoa pergunta por que disso. Ai, saudade. Sabendo essas palavras e o significado delas, você consegue explicar tudo com uma palavra só. Então, quando você constrói essa conlang utilizando dessas palavras intraduzíveis,
elas não são intraduzíveis para a cultura. Elas são intraduzíveis para outras culturas. E claro, você pode até mesmo criar essas ideias de conexão, até mesmo palavras diferentes, onde, nossa, aqui no Brasil existe o saudade, então vou colocar o saudade em todas as culturas que existem. Na verdade, o mais legal é você realmente criar palavras nas outras culturas que não existe uma tradução direta para o português. Que você realmente precisa explicar para o leitor, explicar para o jogador qual é o significado daquela palavra. E não apenas significado da forma direta. Tal palavra significa tal palavra. Tal palavra significa um contexto, uma ideia, uma filosofia, uma proposta, todo um contexto. Porque da mesma forma que existe isso, a sua transliteração para a cultura também funciona da mesma forma. Tanto que para nós o amor é extremamente sublime. E muitas vezes filósofos diversos trazendo que o amor é isso, o amor é aquele outro, classificando o amor de diversas formas. Eu gosto bastante da classificação de amor de eros, amor ágape, o amor filo, onde, por exemplo, a gente tem essa separação que existe o amor carnal, o amor familiar, o amor divino, porém para a cultura onde não existe, por exemplo, um tabu ou limites sociais, amor é amor. Então, da mesma forma que você ama o seu filho, ama a sua mulher, ama a Deus, amor é amor. Ou até mesmo existem palavras diferentes para com isso. Quando a pessoa fala, nossa, eu amo meu filho, porém, para aquela cultura, amor é puramente erótico, no momento que você fala que você ama o seu filho, as pessoas vão achar que, na verdade, é o amor sexual que você tem pela sua criança, gerando uma parte contextual um pouco estranha. Da mesma forma que você fala, eu amo a Deus, e só tem esse contexto sexual, vai ser estranho da mesma forma. Ou até mesmo dentro de um conceito, vamos pegar filosófico ou religioso, onde amor é apenas para com a divindade. E você chama a sua criança, o seu cônjuge de eu amo meu cônjuge, eu amo a minha criança, soa blasfêmia você falar que ama alguém que não seja Deus, porque o amor apenas existe contextualmente para aquilo. Então eu acho bem legal porque quando você cria essas palavras que são intraduzíveis ou até mesmo gerar essas faltas de comunicação devido ao como aquela cultura vê aquela palavra, ou vê aquela ideia, ou vê aquele contexto, vai gerar situações muito mais legais utilizando simplesmente a linguagem. Então eu vou trazer para vocês a última palavra, que é a palavra tosca dentro da Rússia. Tosca na Rússia é uma palavra que tem com uma profunda angústia espiritual sem uma causa específica. Simplesmente algo que não consegue ser nomeado. Uma doença emocional melancólica, muitas vezes também nostálgica, como se tivesse uma perda grande do sol que nunca mais apareceu. Uma referência direta que existe a esse termo é de Vladimir Nabokov, que define simplesmente como não existe palavras fora da língua que possa traduzir as sombras de Tosca. É uma tristeza profunda, uma sensação espiritual de angústia, onde eu nunca saberei o porquê eu posso fazer isso. Então legal porque esse contexto aqui existe uma ideia, você pode simplesmente colocar como uma angústia, uma depressão, mas no caso aqui estamos falando de uma tristeza profunda, uma angústia imensa, como se realmente você olhasse para a noite e nunca mais o sol chegasse. E essa angústia de nunca chegar algo, juntamente com a expectativa, juntamente com a quebra da expectativa, juntamente com a nostalgia daquilo que você tinha e aquilo nunca mais vai vir, vai gerar essa ideia e por que essa dor, e por que tudo isso, e por que essa angústia? Eu não sei. Eu não consigo colocar em palavras o porquê eu estou assim, mas é um sentimento que eu
tenho, é um sentimento que vem, é um sentimento que eu não consigo. Eu posso até tentar traduzir, explicando as nuances daquilo, mas eu não consigo achar a verdadeira causa devido ao fato de que é uma tristeza tão profunda, é algo tão abstratamente doloroso que eu não sei dizer o porquê dessas coisas. Então, pessoal, quando você for construir a sua conlang, se você já está construindo, crie essas palavras intraduzíveis, que são palavras que fogem da língua portuguesa, ou até mesmo fogem das outras línguas, que eu já trouxe aqui para vocês alguns exemplos, que é um sentimento extremamente específico, uma ideia, um contexto, uma filosofia daquela região. E aquilo vai gerar uma palavra, porque se eu olho para uma árvore, eu defino como árvore. Se eu sinto uma tristeza, eu defino como tristeza. Se eu sinto uma nostalgia, defino como nostalgia. Se eu sinto um gosto, eu defino esse gosto. Se eu vejo uma cor, eu nomeio essa cor. Se eu nunca senti, nunca percebi, nunca tive, essa palavra não existe. E se eu vi, se eu senti de forma diferente, eu tenho uma palavra diferente da sua. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários uma palavra que você criou, que tenha um significado intraduzível. Se por acaso você ainda não fez isso, crie uma palavra dentro de alguma cultura, ou uma raça, ou alguma coisa que você já tenha feito, e depois coloca a tradução direta para a gente ter uma ideia de como deveria ser. E também, se você gosta dessas partes filosóficas ou até mesmo ideias mais de conlangues, mais diretas ou indiretas, deixa aqui também nos comentários algo que, Rafa, traga mais vídeos de filosofia explicando como você pode colocar as filosofias ou outros conceitos, até mesmo conlangues diferenciadas dentro do nosso universo. Use a Buda das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!